Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar início à nossa terceira unidade e também ao terceiro bimestre. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouco a respeito dessa unidade, do que nós vamos estudar ao longo dessa unidade, tá certo? Então, eu quero que vocês abram um livro de vocês aí, para vocês verem o título, os conteúdos que nós vamos estudar, e assim a gente já ficar por dentro um pouco a respeito do que nós vamos ver ao longo dessa unidade, tá certo? Então, o tema dessa unidade é olhar para dentro. Então, como vocês já podem ter percebido, o olhar, ele continua nas nossas reflexões filosóficas. Nós já vimos um pouco a respeito da importância do olhar, das diversas formas de olhar, os olhares diferentes que nós podemos ter a respeito das coisas. E nessa unidade nós vamos ver um pouco sobre o olhar para dentro, o olhar para dentro de nós. Então, toda essa unidade vai ser voltado justamente para esse tema. Então, mas o que de fato nós vamos estudar nessa unidade? Então, nessa unidade, na terceira unidade, nós vamos aprofundar a reflexão a respeito do olhar, nós vamos dar continuidade a essa reflexão, trazendo agora de uma outra perspectiva, ou seja, um olhar voltado para nós, para o nosso interior, para dentro de nós. E focando, dando ênfase aí a alguns aspectos filosóficos relacionados ao interior do ser humano, como a identidade e também os sentimentos. Então, esses dois tópicos aí, eles vão estar inseridos bastante nas nossas discussões, que é a identidade e os sentimentos. Então, nesse contexto, as investigações propostas, elas enfatizam a individualidade, as potencialidades, a autoestima, a autocrítica, o amadurecimento, respeito e também a felicidade. Então, como vocês podem ver, são diversas vertentes aí, caminhos para que nós reflita a respeito do nosso interior, um olhar aí voltado para dentro de nós. Então, como vocês podem ver, são pontos aí que vai levar sempre para uma discussão a respeito de nós mesmos, como, por exemplo, a nossa individualidade, a autoestima, uma autocrítica, o nosso amadurecimento, o respeito e também a felicidade. Então, vai envolver as discussões aí, logicamente, focando aí em outras pessoas, mas principalmente em nós. Então, alguns filósofos que nós vamos estudar ao longo dessa unidade será o Sócrates. Sócrates ele vai trazer uma frase bastante famosa, que é conhece-te a ti mesmo. Então, ele propõe fazer aí uma reflexão a respeito daquilo que nós sabemos, o que nós de fato conhecemos, não só sobre nós, logicamente, sobre tudo, sobre as coisas, mas um exercício aí de fazer uma reflexão a respeito daquilo que nós estudamos. Aliás, daquilo que nós conhecemos também. Então, o Sócrates vai ser um desses filósofos. O Parmênides também, ele vai trazer aí uma discussão a respeito das contradições. Será um outro filósofo que nós vamos estudar. O Spinoza ele vai trazer aí a respeito das paixões, da alegria, como esses dois sentimentos eles se relacionam. Então, esse será um outro filósofo que nós vamos estudar. E também o Sartre, o Jean-Paul Sartre. O Sartre ele é um filósofo existencialista. Então, ele estuda a respeito da nossa existência. Como nós existimos? Quais são as formas de existência que há? Então, tudo isso são coisas que o filósofo, né, Sartre, ele desenvolveu aí, estudos que ele desenvolveu ao longo
da vida dele, que nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse pensamento. Então, como vocês podem ver, são 4 grandes filósofos aí que nós vamos estudar ao longo dessa unidade, cada um trazendo aí o seu pensamento, o seu estudo a respeito de um determinado ponto, tá certo? Então, passando aqui, nós temos aí os nossos objetivos. O que nós queremos ao longo dessa unidade, o que nós queremos que vocês percebam, que vocês aprendam. Então, eu coloquei alguns objetivos aqui, existem outros objetivos, mas alguns deles é recorrer ao pensamento filosófico para conhecer mais a respeito de si e apreciar as próprias capacidades. Então, vocês, a partir das discussões que nós teremos nessa unidade, vocês vão procurar aí recorrer a esse pensamento filosófico para tentar se conhecer um pouco mais. Como o próprio Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Então, vocês vão fazer esse exercício de conhecer a si mesmo e também as próprias capacidades, as capacidades que vocês possuem. Todos nós possuímos capacidades. Então, nós vamos fazer esse exercício filosófico aí, para que a gente conheça um pouco mais a respeito de nós mesmos. Refletir sobre a importância de conhecer a si mesmo, mas já que a gente vai fazer esse exercício de tentar conhecer mais a nós mesmos, de fazer esse olhar para dentro de nós, então por quê? Qual a importância disso? Então nós vamos refletir sobre a importância de conhecer a si mesmo, dialogar e argumentar para defender ideias e pontos de vista, ou seja, dentro da filosofia é muito importante que a gente saiba argumentar, que nós saibamos dialogar. Vocês já viram ao longo, desde a primeira unidade, vocês viram que é muito importante a gente saber dialogar. Eu coloquei até algumas regrinhas para vocês a respeito do diálogo, de como nós devemos proceder em relação aos diálogos filosóficos. Então, dialogar e argumentar para defender ideias e pontos de vista. Então, cada um tem o seu ponto de vista, mas é preciso que a gente saiba defendê-los, mantendo respeito ao próximo, à opinião do outro, ao ponto de vista do outro, e dessa forma é saber argumentar. Então, isso é muito importante, não só nessa unidade, mas em todas as unidades que nós estudamos ou estudaremos. É muito importante que a gente saiba fazer esse exercício de dialogar e também de argumentar. E colocar-se no lugar do outro, respeitando e buscando entender seus modos de ser, pensar e sentir. Então, esse é um exercício muito importante que a gente deve fazer ao longo dessa unidade e também durante toda a nossa vida, que é tentar colocar-se no lugar do outro, respeitando e também buscando entender o modo de ser daquela pessoa, o modo de pensar, como ela sente, os seus sentimentos. Então, tudo isso são coisas muito importantes que a gente deve saber conviver com o outro. Então, é muito importante que a gente faça esse exercício. Então, esses são alguns objetivos que nós queremos, né? Que vocês alcancem durante essa unidade. Existem outros que vocês vão descobrindo ao longo das aulas, mas esses são alguns principais aí para essa nova unidade, tá certo? Então, logo na primeira página do livro de vocês, deixa eu ver aqui qual é a página. Na página 2, logo na página 2, ele vai trazer aí essa imagem. Como vocês podem ver, é uma imagem de um garoto em quebra-cabeça. Então, o que será que ele quer que vocês reflitam a respeito dessa imagem? E também vai trazer aí algumas questões, algumas perguntinhas a respeito delas, a respeito dessa imagem, no caso. Então, o que encontro quando olho para dentro de mim mesmo? Já vai iniciar dessa aula esse exercício de conhecer a si mesmo. Então, olhar para dentro. Então, o que eu encontro quando olho para dentro de mim mesmo? Como posso me conhecer? Será que me conheço bem?
Sou sempre do mesmo jeito? E as outras pessoas? Como são as outras pessoas? O que os sentimentos dizem sobre mim? E também, meus pensamentos e minhas atitudes revelam quem sou? São perguntas importantíssimas que vão nos nortear durante toda a nossa unidade. Perguntas como, posso me conhecer? É uma pergunta difícil. Imagine se nós, muitas vezes, não sabemos nem se nós conhecemos a si mesmos, a nós mesmos, aliás. Imagine se nós sabemos conhecer o outro, sabemos entender o outro. Ou então, as minhas atitudes, elas revelam quem eu sou? Quais são as nossas atitudes em relação a nós, em relação ao outro? Será que essas nossas atitudes, elas revelam alguma coisa de nós? Revelam aquilo que está dentro de nós? Os nossos sentimentos? O que os nossos sentimentos nos dizem a respeito de nós? Então, eu quero que vocês reflitam a respeito dessas perguntas, do que eu falei durante a aula que nós vamos estudar nessa unidade. Reflitam como vocês acham que será esse exercício de conhecer a si mesmo, o pensamento dos filósofos. Então, eu quero que vocês reflitam a respeito dessas questões e me respondam essas perguntinhas aí que eu coloquei para vocês. Então, vocês vão, de acordo com com a opinião de vocês, com aquilo que vocês acham, vocês vão me responder aí essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas, tá certo? O que encontro quando olho para dentro de mim mesmo? Como posso me conhecer? Será que me conheço bem? Sou sempre do mesmo jeito? E as outras pessoas, elas mudam ou não? O que os sentimentos dizem sobre mim? Meus pensamentos e minhas atitudes, elas revelam quem sou? Então, vocês vão responder essas 6 perguntinhas. E na próxima aula, nós vamos dar início às nossas discussões a respeito desse tema, que é olhar para dentro de nós. Então, vocês vão responder, como eu falei, na próxima aula nós vamos dar início a essas discussões, já conhecendo aí um pouco a respeito de algum filósofo. E também, como eu sempre coloco aqui, vocês sabem que podem sempre contar comigo para qualquer dúvida. Deixe, inclusive, no chat, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, a respeito da aula, enfim. Então, como tarefa de casa, vocês terão aí essas 6 perguntinhas para responderem e me enviarem, como de costume, para o e-mail, tá certo? Então, por hoje, a aula termina aqui. Foi para apresentar a nossa nova unidade, né? Do terceiro bimestre, para vocês entenderem já um pouco do que vocês vão ver ao longo dessa unidade. Então, eu decidi fazer essa aula justamente para nortear vocês a respeito desse novo conteúdo que dá continuidade aí às discussões a respeito do olhar, certo? Então, por hoje a aula vai terminar aqui. Espero que vocês estejam todos bem e até a próxima aula com as nossas discussões. Até mais!